Olá, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Cafezinho Jurídico. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês compartilharem, ativarem o sininho, seguirem o nosso canal e deixarem também outras opções de convidados, né, Charles? Sim. Hoje, ninguém mais, ninguém menos, né, do que a presidente atual da 29ª Subseção de Campo Grande. Doutora Nohana Quintanilha, Obrigada. prazer recebê-la aqui, prazer mesmo ter tirado um tempinho do seu tempo para vir falar conosco, nosso cafezinho jurídico. Imagina, o prazer é todo meu. Eu espero que seja um episódio maravilhoso, a gente vai aqui aproveitar bastante da Nohana, explorar bastante, né, o presidente aqui de Campo Grande, bem conhecida, e a gente vai começar assim com a primeira pergunta que todo mundo quer saber. Como um dia escolheu fazer faculdade de Direito? Como pensou, vou ser advogada? Como foi seu início? Olha, primeiramente quero agradecer a Natália, Charles, pelo convite, muito obrigada. Eu acompanho o trabalho de vocês, como a gente já se falou nos bastidores aqui, eu acompanho e admiro muito o trabalho, então é um prazer estar aqui. E vamos lá, a pergunta é sobre o início da minha graduação, ali como que foi escolher direito e tudo mais. Bom, eu iniciei em razão de uma necessidade familiar, e aí a minha atuação hoje também vai justificar isso. Eu tinha muita necessidade de ajudar minha mãe em organização de documentação, eu via ela enrolada com, enfim, documento de imóvel, até as próprias finanças mesmo, né, assim, eu via minha mãe enrolada, e aí eu comecei antes mesmo da graduação, a ajudá-la, mesmo sem entender muito bem, mas assim, ter uma gestão doméstica, vamos dizer assim, que já surtiria um efeito para a família. Quando eu vi que precisaria se aprofundar um pouco mais, eu fui vendo que o direito, quando a pessoa não tem consciência dos seus direitos, dos seus deveres, isso a prejudica muito mais do que a gente pensa. Então, foi quando eu decidi fazer a minha graduação em Direito, estudar e com isso, não só fazer a diferença na minha família, na minha mãe, mas sim ajudar outras famílias também. E aí, depois que eu me formei e tudo mais, eu continuei ajudando a família, porque acho que os familiares são os nossos primeiros e para sempre clientes. Mas, para mim, é uma realização pessoal e profissional poder utilizar do meu trabalho, do meu conhecimento técnico para ajudar outras famílias e, consequentemente, meus clientes, né? Ah, não, com certeza. Eu acho que a nossa família é a primeira. Acho que todo mundo passa por isso, né? Você escolhe direito porque vê alguém passando alguma coisa, algum familiar passou um perrengue, e você pensa, poxa, quero fazer justiça. Solidariza e você quer fazer justiça. Porque o estudante de direito, ele quer fazer justiça. Exatamente. É desafiador, né, no mundo de hoje, mas o conhecimento nos fortalece, nos motiva. Então, é importante, desde a base, né? É fundamental que a gente tenha essa consciência, esse conhecimento dos nossos direitos e do que é possível fazer de forma legal. Não, com certeza. E nós vimos também que você começou, na verdade, você pegou a sua OAB no Paraná, né? Foi. Me conta como que foi isso. Essa trajetória, Essa né? trajetória, porque muita gente às vezes acha que você não é carioca. Conta pra galera. Sim. O que acontece? Eu sou de Campo Grande. Morei aqui num subbairro, porque Campo Grande eu tava falando ontem lá na festa, o pessoal já fala como cidade, eu já falo meu país, Campo Grande, é enorme. E aí eu morava num subbairro, São Jorge, e minha infância, de forma majoritária, eu passei lá nesse bairro, e dali eu fiz a prova estudei no Rosário, aqui também em Campo Grande. Fiz a prova pro Pedro II em Realengo, que é um colégio federal, também tá na Constituição Federal, e tive o prazer, né, e a alegria de passar na prova e fazer meu ensino médio lá, em Realengo, pegava o trem, ia todo dia. E lá eu tive uma convivência com um grupo de estudantes que tinham uma ambição profissional. Isso me chamou muita atenção, me tirou de um local para um outro, no meu pensamento mesmo, assim, do que eu esperava para minha vida. E foi nesse momento que eu ia ajudando minha mãe, que eu conheci hoje meu marido. Eu tinha 16 anos, e aí, com a ajuda dele, desde então, ele ia me ajudando a
com orientação mesmo, assim, de como que você pode, já que você quer tanto ajudar a sua família e tudo mais, como que a gente pode ajudar mais com o nosso conhecimento também? Que aí eu cheguei a pensar, história, enfim, administração, tinha uma outra, eu esqueci agora, mas eu pensava em diversas profissões, mas o direito eu fui vendo que com o direito eu conseguiria um resultado melhor para aquilo que eu estava pretendendo. E com a ajuda do meu marido também, me encaminhando, e até porque o direito tem um leque enorme, né, de opções, de possibilidades. Então, aí após no Pedro II, eu fui tendo esse contato, e foi quando eu decidi estudar para uma faculdade federal também, e aí me esforcei muito, passei em 24º lugar na UF, fiz direito lá, e lá dentro, o pensamento é muito do concurso público, né? Não muito da advocacia. Mas terminei minha graduação de 5 anos pensando... E aí, nesse ambiente de concurso público, eu vou estudar... E aí, na época, como eu também fiz estágio na Defensoria Pública, que é uma escola, eu desejava muito estudar para a Defensoria. E aí depois fui migrando, eu estudei também para oficial da Marinha, porque é um concurso muito interessante também. Não durou muito tempo esse meu interesse, e é interessante, porque tudo bem você conhecer várias possibilidades e escolher, ter esse poder de escolha de quero isso, não quero. É bom você conhecer para poder decidir, não decidirem por você. Você tem que ser uma servidora pública, enfim. E aí... terminei minha graduação, gente, sem estagiar em nenhum escritório de advocacia, pra minha tristeza. A gente entende. Vocês também. A gente também. Pela mesma coisa. E aí, a gente só vai ter consciência disso depois, né? De como a gente poderia ter, enfim. Mas é aquilo, tudo tem um propósito, tem um momento certo. Porque a defensoria não é o mesmo que o escritório de advocacia. Não é. Ele não deixa de advogar, não deixa de advogar, mas, assim... não se compara realmente ao escritório realmente de advogado. Até porque de defensoria você fica muito nichado, né? A gente só fazia o primeiro atendimento. E o restante, o processo, o acompanhamento, né? Pelo menos a gente não conseguiu fazer outra coisa. É mecanizado, né? Você não entende o processo do início ao fim. Você geralmente tá ali no meio de um processo, né? De um procedimento, e você fica preso a ele e você se torna só uma máquina repetitiva o tempo todo, fazendo aquilo, muito aquilo. Verdade. Você não participa de um processo completo como na advocacia, no escritório de advogado. Então, é verdade. Não tem como comparar. E na época era o processo físico, então, infelizmente, a gente demorava muito para ver o retorno daquela sua atuação naquele processo, e a demanda era enorme, gigantesca, então era difícil realmente a gente acompanhar um processo e ver a evolução dele. Mas a função social, né, tudo que envolve, de fato, arrasta a gente nesse propósito. Então, eu tinha esse propósito de ajudar os assistidos. Nossa, que bonito isso. E essa função social da Defensoria Pública também de ajudar e tudo mais. Mas assim que eu me formei, eu me casei uma semana depois, a festa, no caso, né, que a gente já estava programando. Fiz a formatura uma semana, na outra semana meu casamento, e meu marido é militar. Então ele já tinha sido transferido para o estado do Paraná. A gente morou em Palmas, fronteira ali com Santa Catarina, Chapecó. E aí fui morar lá, gente. Me formei e nem peguei a carteira aqui no Rio, já fui direto para lá. E não solicitei minha carteira também porque é aquilo, a anuidade, vamos trabalhar com verdade, né? No início é difícil. Muito. Pode ser 500 reais, é difícil. No início, você não tem carteira ali de clientela, você não tem... então... E como a gente tinha bem delimitado ali essa questão de... Meu marido estava ali para me ajudar, ele falou, Hanna, conta comigo enquanto eu puder. Ele é praça, ele é sargento do exército, então, assim, não ganha aquelas coisas todas, mas daria para ajudar a gente no mínimo. Uhum. E ali eu falei, beleza, eu vou continuar estudando para concurso, e enquanto a gente consegue administrar aqui o mínimo, e era o mínimo de fato, que a gente sobrevivia lá no estado do Paraná. Mas não demorou muito. Começou aquela curiosidade da advocacia. Eu falei, eu estudei 5 anos. Eu não tenho problema nenhum com quem decide ficar estudando também durante anos e tudo mais. Ou mesmo conseguir administrar essa coisa de ficar em casa, né? Sim.
Porque é complicado você também ficar sozinho naquele ambiente do estudo e tudo mais. E aí eu precisava sair. Eu não sou essa pessoa dos bastidores. Eu sou essa pessoa do olho no olho, do contato, de conectar, de fazer essas conexões do network mesmo. Então, sem saber até mesmo da existência e da importância do network, eu fui pra UAB. Gente, foi Deus, assim, me direcionando, vai lá, mesmo sem a carteira, até então, eu fui conhecendo e aí me apresentando. Gente, em pouquíssima... não sei nem se chegou uma semana, mas em pouquíssimos dias eu já estava totalmente ali ambientada, familiarizada com a UAB da cidade de Palmas, lá no Paraná. E aqui eu quero deixar... É aqui a câmera. Eu vou deixar um abraço pro presidente, doutor Eduardo Tobeira. Foi meu presidente... É meu presidente, não deixa de ser. E hoje continua lá como presidente. E eu aprendi muito com ele, e muito com a subseção, com a dinâmica e com os advogados se ajudando. Então, essa foi uma escola para mim também na OAB. E aí, agora a gente voltando para a questão institucional. Ali foi quando eu vi que a advocacia, ela pode e deve ser promissora, ela deve ser valorizada, ela precisa ter uma qualidade. As pessoas precisam respeitar a advocacia porque ela se respeita primeiramente. Então, a gente, sendo técnico, tendo qualidade, a gente conquista isso. Lá na cidade, era uma cidade muito pequenininha. Todo mundo respeitava os advogados. Você podia ir na quadra... E como era pequenininho, todo mundo se conhecia também. Tem essa questão. Então, qualquer lugar que eu iria... Oi, doutor, boa tarde, bom dia. E era um respeito. E você via que era, assim, um respeito porque a gente promove a justiça também com a nossa atuação. Sim. A gente é essencial à administração da justiça. O advogado tem esse poder de cunho social. Proporcionar, tem também essa função social e proporcionar que aquele direito seja efetivado na vida de uma pessoa, de uma família. Então, isso gera um respeito. E que quando a gente vai... assim, por vezes eu vejo muitos colegas e muitas pessoas também desmotivadas com a advocacia. É porque a gente perdeu um pouco desse respeito também, dessa preocupação com a nossa qualidade técnica, com a nossa qualidade... seja na nossa profissão, seja na instituição em si. Então, assim, eu via isso lá. Isso a gente passou muito na faculdade, né? No âmbito universitário, a gente já era desmotivado muitas das vezes dentro da própria universidade. Professores maravilhosos, só que assim, essa questão de a advocacia não dá dinheiro mais. A advocacia já não é a mesma coisa. Vai fazer concurso, a gente saiu querendo fazer concurso, né? A gente saiu Aí eu entrei na faculdade querendo advogar, saí querendo fazer concurso. Sai com outra mentalidade. Porque... Então, você foi o inverso. Porque normalmente a gente entra querendo ser juiz, ser promotor. Eu queria entrar para ser realmente advogado, sai com a ideia, falou, não, quero ser policial. Eu gosto da área de segurança pública, falei assim, não, agora eu quero ser policial. Só que realmente, fizeram realmente assim uma, né? Foram minando aos poucos, assim, anos de faculdade, são 5 anos, né, ali. Não é um professor, a maioria deles... Eles são influenciadores. Aí a gente começa a levar aquilo como verdade quando você começa a ver que um professor mora não sei aonde, mora lá na Zona Norte, outro mora na Zona Sul e vem dar aula em Santa Cruz. Aí você fala assim, caramba, ele atravessou o Rio de Janeiro todinho pra dar aula. Ele é advogado. Aí você fica, caramba, realmente não tá valendo a pena não. Aí você começa a comprar aquilo como uma verdade. Quando a gente mudou nossa percepção, né, dessa realidade? Quando a gente começa a frequentar o ambiente de OAB. Que aí você começa a ver realmente advogados novos, advogados antigos, prósperos. Sim. Extremamente mais prósperos do que a maioria que os concursos, vamos dizer assim, da grande maioria dos concursos públicos. Né? Exceto tem concursos aí maravilhosos, mas tem advogados aí... Não, e hoje exatamente. Para poder advogar. Para poder advogar, ou seja... Tá aumentando esse número deles, né? Já pedindo a exoneração e já... Porque o próprio juiz, quando ele vai sentenciar, ele olha e fala assim, meu Deus, olha a sentença que eu tô dando, que isso? Eu tô ganhando X, eu tô sentenciando... Esse advogado vai ganhar tanto, então assim, isso tudo é atrativo. Eu acho importante, aproveitando até da função do digital hoje, né? Estar aqui hoje nesse meio digital, no YouTube, não tem limitação, é um canal excelente pra gente reforçar um ponto, né? Que eu achei interessante do que o Charles abordou. Vários pontos, o que você falou foi muito interessante. Mas o primeiro não é só sobre dinheiro. A advocacia, a gente tende a falar essa questão da prosperidade e tudo mais, mas isso não é o que é o principal. É a consequência do seu bom trabalho. Então, assim, isso eu também entendi logo no início. Falei, bom,
eu não vou só pelo dinheiro, porque o dinheiro em si, ele não vai te fazer feliz, enfim, né? Ele por si... Você vê muitos empresários, não é a maioria, mas você vê um ou outro com muito dinheiro infeliz, enfim, com depressão. Tem servidores infelizes com depressão em todos os lugares. Mas a função social da advocacia, a essência que ela possui, somado ao que ela pode te proporcionar também com a consequência, que é o lucro, a gente trabalha para isso. Sim. É um casamento, é isso aí. Eu entendi logo no início, quando eu comecei a presenciar lá a subseção de Palmas, eu comecei a conhecer advogados que tinham essa visão. Porque também não são todos os advogados que possuem essa visão e nem desejam também, e tudo bem por isso. Mas aqueles que querem empreender na advocacia e veem tanto a sua qualificação, a sua técnica, o que você pode oferecer para o seu cliente, porque ele te procura porque ele não tem aquela técnica. Sim. Então, quando você oferece para ele aquela técnica e você precifica justamente, né, observando a tabela de honorários da OAB, que ela atualiza mensalmente, e também, claro, ajustado com a realidade do cliente, com a sua realidade, com a realidade do seu bairro. Tem toda essa dinâmica pra gente administrar. E não é fácil fazer isso. Precificar, eu acho que... Uma outra faculdade. É outra faculdade. Ainda mais a galera no início, meu Deus. E aí você, administrando isso tudo, eu vejo que é um casamento perfeito. E aí eu hoje sou uma advogada apaixonada pela minha profissão, não me vejo fazendo outra coisa. Esse desafio é algo que me incentiva diariamente, porque eu sei que eu não tô, ainda não tô 100%, eu acho que a gente nunca vai estar, a gente sempre vai estar melhorando, sempre tem o que aprender a mais e tudo mais. E isso me incentiva cada vez mais a oferecer um resultado melhor do meu ontem, não do colega, que aí era o segundo ponto que eu ia falar sobre essa observação. Essa questão do comparar com o professor, comparar com outro advogado. Gente, isso tem um poder de engessar a gente de uma maneira. E isso aconteceu comigo no meu início também. Então, assim, eu sempre, nas solenidades de entrega de carteiras, por exemplo, lá na subseção, eu sempre acho importante falar sobre isso. Sabe aquela frase que a gente utiliza, que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa? A gente não sabe o que o outro tá passando pra gente poder comparar, e aí é um peso muito grande que a gente coloca nas nossas costas mesmo, quando a gente faz isso com a gente, sem perceber. E aí... se compare com você de ontem, né? Isso é uma mensagem que eu sempre deixo pros meus colegas, pra mim mesma, porque às vezes também bate aqui uma preocupação e tudo mais, e aí tenho sempre que rememorar e lembrar, fazer essa reflexão, que tudo tem o seu tempo, que eu confio em Deus e que Deus tá preparando o melhor pra mim, que eu tô trabalhando, eu tô fazendo a minha parte, então... se cobrar menos, né? Me cobrar menos, porque essa pressão, ela às vezes nos sabota indiretamente. Então, no nosso meio, isso é muito grande, porque com a rede social, então, né, a gente abre aqui, vê o feed, porque fulano tá assim, fulano tá assado. Tanto de gente que entrou em depressão por conta desse tipo de situação. Comparação, e a gente nem fica sabendo, né? É muito triste. E é aquilo, né? Muitos advogados, não são todos, logicamente, nada dá pra generalizar, né? Mas muitos advogados, às vezes, levam a vida, né? Como a gente vê, às vezes, vídeo patrocinado, advogado dirigindo um Porsche, uma Ferrari. Você fala, caraca, cara, como é que se você for comparar com esses caras, será que o carro é dele? Já começa por aí, você não sabe nem se o carro é dele. Às vezes, muitas das vezes, né? Um carro alugado pra vender um curso, a gente tava vender falando uma de dia que agora o pessoal tá alugando avião. O pessoal tá alugando pra poder agora tirar jato, foto, pra tirar foto. Dentro de um condomínio. A ostentação, né? Mas assim... um jato dentro de um condomínio. Por isso que a gente não deve se comparar, né? Porque você nunca sabe se realmente é aquilo. Além e ainda que fosse, a gente não sabe como que foi, esse rolê todo aí, a gente não sabe o que aconteceu. E nem é da nossa competência também, porque a gente... Eu vejo que tem muita gente perdendo um tempo olhando a vida do outro, em vez de estar investindo na sua própria vida. É tão difícil a nossa vida, você investir na sua própria vida. Eu sou das últimas pessoas que criaram Instagram, sabe disso? São das últimas pessoas. Ele criou porque ele estava sofrendo bullying. Porque não tinha Instagram, gente. Ai, meu Deus. Porque eu falo assim, as pessoas gostam de tomar conta da vida dos outros. Cara, eu falo assim, eu não vejo história de ninguém. No Instagram, o pessoal chama mais atenção. A tua vida pessoal chama mais atenção do que a parte jurídica. Eu vou colocar lá um post informativo. Minha área é direito imobiliário. Eu trabalho muito com uso capião. Aí eu coloquei lá, herança. Botei que uso capião. A última postagem, né, que eu fiz informativa.
foi a respeito de agora herdeiro... Agora não, né? A gente tem um julgado aqui do STJ que recente, que o herdeiro, ele pode pedir a uso capião exclusiva do imóvel se ele mora sozinho, se ele paga sozinho, se ele faz tudo sozinho, né? Se ele exerce ali, faz a manutenção, tem um animus domini em relação a esse imóvel específico, e os irmãos deixaram pra lá, os demais herdeiros, no caso, deixaram pra lá. Eu vi essa decisão muito bacana. Muito interessante. E aí, ok... É um post. Agora, se eu coloco uma foto na praia, ou então com minha família, ou então uma pessoal minha... Não sei quantas visualizações. Não sei quantos mil. É isso aí. Nossa, tem vida. Então assim, chama atenção, né? Chama atenção. Mas assim, é interessante você equilibrar essa sua rede social também para humanizar, né? E mostrar um pouquinho da sua vida, porque ele tem vida, ele não é só advogado e tudo mais. Isso é legal. É interessante. Mas assim, voltando a essa questão da comparação, eu acho que é importante a gente falar e utilizar das redes sociais para isso também. Me chamam muito de blogueira, mas eu fico constrangida porque eu sou uma falsa blogueira, gente. Eu não sou muito de... Eu queria muito ser, assim, ter essa expertise de postar e de... a gente tava falando sobre isso. Eu queria ser assim. Eu tô falhando muito no meu marketing, assim, nessas postagens e tudo mais, por conta da correria, mas também tudo bem, porque eu tô trabalhando. O importante é que eu tô conseguindo gerar os resultados que eu tô pretendendo mesmo, tanto no meu escritório, na minha família, na instituição mesmo em si. Então, assim, o que eu tava lembrando aqui, você tava falando da faculdade. Da comparação da questão do professor? Das influências que a gente recebe, seja advogados, professores, externos. E aí eu achei interessante que eu fiz uma palestra esse ano numa faculdade, e aí eu falei sobre tava falando sobre a minha atuação também, né, enquanto advogada e tudo mais. E aí eu falo sempre sobre respeitar a tabela de honorários da OAB. Por exemplo, eu trabalho com uso capião. Uso capião ali é uma média de R$20 mil. E aí a pessoa vai fazendo a continha na cabeça, sair dali sendo advogada de miliciano. Então, assim, é complicado, porque assim, as pessoas, elas têm essa dificuldade de valorizar porque você é um bom advogado. E não tem, assim, gente, não tem problema você advogar para as pessoas. A questão sempre vão querer, nessa questão de julgamento, né, porque o fulano tem o jato, ou tem um Celta, ou tem... Enfim, independente do que ele tenha, é a vida dele. Não vamos perder nosso tempo de qualidade, nosso tempo que a gente poderia estar investindo na nossa vida, pensando no porquê que o outro tem e deixa de ter e tudo mais. E aí é isso. Aí eu expliquei sobre isso, da precificação e tudo mais... E com base no meu trabalho, que até hoje eu consegui ter o meu escritório fica ali no Plaza Office, no térreo, é um escritório que, assim, é o meu orgulho também, é um desafio diário, gerir escritório, você contar prazo, você precificar, liderar pessoas, administrar as teses, o que você precisa fazer para chegar no seu objetivo fim, que é convencer o juiz, o julgador, ou, na maioria dos meus casos, dos extrajudiciais, o oficial registrador, de determinada situação, é um complexo, porque o expert, né, o advogado, quem dera se a gente só trabalhasse na petição ali, ou na audiência, numa coisa determinada, mas o advogado, ele precisa trabalhar em diversas áreas no escritório. E isso que não é para qualquer um. Não. Então, assim, aquele que decide empreender na advocacia e decide entender do financeiro dele, do marketing, do comercial, do prazo, da precificação, da liderança com as pessoas, da tese, que a gente necessita da parte técnica, ele sai à frente, porque aí ele decidiu entender que a gestão hoje não é um luxo, é uma necessidade. Então, isso influencia na questão da instituição, da vida nossa pessoal também. É importante que você, enquanto pessoa, eu tenho aqui um plano de vida, eu tenho um plano de negócio, eu tenho um plano na OAB. É importante que a gente tenha isso para você ter uma referência e conseguir alcançar melhor o seu objetivo.
Então, é com isso que eu consigo dar conta. E eu sei que eu não dou conta, mas eu consigo dar conta porque eu sei que eu tenho uma referência a seguir. Então, eu tô atingindo aquilo que eu entendi que eu posso e eu consigo. Se eu ultrapassar a meta, opa, ok, maravilha. Mas é desumano quando a gente coloca... só vai apontando, você tem que conseguir aquilo outro, o problema da fome é sua, o problema da sede é sua, o problema do tarifaço é sua. Gente, não dá. Infelizmente, tem muitos colegas que às vezes colocam muito esses pesos, né, na gente de eu tenho que resolver tudo em 8 meses. A gente tá agora chegando no mês de agosto. Enfim, depois acho que a gente vai falar mais sobre a OAB, né? Sobre questão de instituição. Ai, gente, eu tô viajando muito, eu tô falando muito. Não, tá ótimo. A gente gosta disso mesmo, a gente gosta de naturalidade. Vai falando, vai pensando e vai falando, não tem o menor problema. A gente tava falando sobre a questão do Paraná, né? Que você pegou a OAB lá. Como que foi essa volta pro Rio de Janeiro? E como que, assim, pra muita gente que não sabe, você era presidente da OAB Jovem de Campo Grande, né? Você chegou a ser presidente? Isso, aí como que aconteceu? Essa transição, né? Porque eu fui pra lá, fiquei 1 ano apenas no estado do Paraná. Mas, olha, valeu por muitos anos. Eu tenho com muito carinho a minha experiência que eu tive lá. Você participou de comissão lá também? Como que foi a sua experiência lá? Eu lembro que... Eu acho que foi na OAB Mulher que eu participei. Legal. Essas comissões permanentes, né? Como a OAB, por exemplo, a OAB Mulher, por exemplo, ela é um excelente meio de inserção dos advogados recém-inscritos nesse meio, porque são amplos, são temas jovem, mulher... São temas que são amplos e você consegue se inserir ali. Atuais. É o networking, né? De você realmente ir lá. E a mulher, hoje a mulher ocupa mais de 50% nos quadros da ordem. Então, assim, a gente se ver inserido, pertencente àquela instituição por meio de uma comissão é muito importante. Muito. Então, foi através da OAB Mulher que eu entrei lá. Mas, assim, eu não fiquei somente engessada na Comissão OAB Mulher. Eu lembro que eu participava de várias, independente de cargo. Eu não tinha cargo. Eu participava, eu que me disponibilizava. Eu participei de ação social, eu participei, enfim, das solenidades de entrega de carteiras lá também. Eu fui me inserindo, que aí é aquilo, a gente precisa ir criando a nossa oportunidade. Porque se você tá no seu escritório esperando só o cliente cair aqui, assim, ou as oportunidades surgirem... Ou esperando que alguém venha, olha, isso aqui pra... Não, você precisa ir, você precisa estar e precisa ser visto para ser lembrado, porque com isso que as oportunidades vão aparecendo, a gente precisa dar o nosso primeiro passo. E aí sim, depois aproveitar e ir estimulando as situações. Então, lá no estado do Paraná, deixa eu relembrar aqui. Eu estava participando lá. Só uma observação. Eu não tinha experiência na advocacia. E eu precisava ter esse mínimo, né, de conhecimento de como que funcionava. Porque o conhecimento técnico a gente tem. A gente fez a graduação 5 anos. Estagiei na Defensoria Pública. A maior parte da minha graduação, desde o meu 3º período. Então... eu tinha um conhecimento, estava fresco, mas não tinha prática. E aí foi quando eu pedi... por favor, de forma gratuita, para trabalhar no escritório de uma colega que tinha também chegado recentemente lá, mas ela já tinha uma experiência maior, ela já tinha trabalhado no Ministério Público também, enfim. E estava abrindo o escritório dela no estado, lá nessa cidade, nessa comarca. E eu vi nisso uma oportunidade. Eu a conheci porque ela também foi para a OAB no mesmo momento. Então, eu vi uma oportunidade de... conectar com ela. E aí, enfim, ela me deu essa oportunidade, que ela falou assim, Nohana, então, tô começando agora aqui na cidade, já tenho experiência, já tenho cliente e tudo mais, mas aqui na cidade tô começando agora. Vamos juntas. Eu não vou conseguir te pagar agora, no momento, mas eu falei assim, a experiência pra mim é o que vale mais do que dinheiro. A oportunidade vale mais. Então... gente, eu cheguei lá e aí como ela já tinha uma situação melhor, então ela já tinha um escritório todo bonitinho, novinho, assim, tudo certinho. E eu ficava apaixonada com tudo que ela fazia ali, eu admirando e tudo mais. Aí eu fui trabalhando pra ela. Aí me oferecia, sem vaidade nenhuma, de limpar banheiro, limpar o escritório. Zero vaidade, porque eu tava tão feliz de estar fazendo aquilo ali, de estar recebendo uma oportunidade. E aprendendo, né? E aprendendo. E cuidando daquilo ali como um negócio mesmo. Independente de ser meu ou não, eu tava cuidando daquele espaço, daquele lugar.
E aí, pronto. Aí fui mordida, picada pela advocacia desde então, desde essa minha primeira experiência nesse escritório, que eu comecei trabalhando de graça, enfim, lavando banheiro, limpando as coisas. E aí, e assim, lá na cidade do interior, eles acham o máximo. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que achar o máximo. Uma faculdade federal. Eu estudei muito para passar, depois eu estudei muito para concluir. Ser do Rio de Janeiro, pra eles também é o auge. Nossa, eles acham incrível o nosso sotaque. E eu acho incrível deles também, essa coisa do diferente é interessante, né? E mesmo assim, eu aceitei estar nessa situação porque eu falei assim, hoje eu estou precisando da experiência, da prática. E ali, não demorou muito. Eu já entendi, eu falei, eu preciso fazer por mim. O que eu tô fazendo lá agora, agradeci a oportunidade e falei, agora eu vou fazer por mim. E aí, pronto, gente, rapidamente, comecei nos extrajudiciais mesmo que foram aparecendo. Como o meu marido é militar, eu fui recebendo algumas indicações também dos próprios militares lá, conhecidos. Todo mundo tem problema. Então, assim, só de saber, oi, tudo bem, eu sou advogada. Isso aqui eu deixo uma dica pra todo mundo, para os advogados, né, como um todo. Chegou em algum local, já fala, oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Nohana, sou advogada, eu trabalho com... E aí pode falar, se você tem um nicho específico, fala, eu trabalho no ramo imobiliário, regularizando imóveis, aquela documentação toda tem que estar publicizada no registro de imóveis, não tá? Vamos ver se tá, não tá? Então, assim, eu já me apresento falando que eu sou advogada, porque... isso aí já a pessoa vai, se não no momento, depois ela vai lembrar, fulana é advogada, eu vou falar com ela, e fica na cabeça, querendo ou não, é um marketing que depois fica na cabeça. Mas antigamente era só o cartãozinho, né? Era aquele marketing do cartãozinho do boca a boca e tudo mais. Hoje a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. E aí... Arruma uma brecha pra falar, né? Que advogado não precisa, né? Arruma ali uma brechazinha, em algum momento. Ela sabe que eu arrumo. Isso qualquer aí. lugar, qualquer tipo de conversa. E não é muito difícil, não. Se você... é tranquilo. Não é muito difícil. É só você... Se você já iniciar falando, tudo bem, eu sou advogada, pronto. Já vai começar, porque todo mundo tem um problema. Sempre vai entrar num assunto onde eu falo assim, sabe o que dá pra acontecer aqui? Isso aí. Pô, então, você quer um problema e tal. Então, geralmente a gente resolve esse tipo de situação. A pessoa resolve, eu resolvo. Porque minha irmã... Ou é possível ou não é possível, né? Uma ajuda que você dá. Você tem como me dar seu cartão? Eu já puxo, já dou. Qualquer lugar, fila de pão, de banco, qualquer lugar que eu tiver. É verdade. Qualquer lugar, no posto de gasolina, abastecer qualquer canto. E aí, imagina se você não falar nada, você não vai receber as indicações e tudo mais. Então... De onde que eu tava? Falando sobre essa questão de ter conseguido muitos clientes lá no Paraná mesmo. Assim, aí eu conheci com o pessoal lá do nosso meio de amizade. E por aí foram as indicações chegando também de fora. A minha primeira atuação sozinha lá foi um inventário extrajudicial, que na época tava bem fresquinho, a regulamentação. E aí eu fiz... E, gente, eu resolvi um inventário para uma família com poucos bens, mas... era cônjuge e uma filha. Eu acredito que... Acho que terminou em 2, 3 meses. Quando, na Defensoria Pública, eu fiquei fazendo a conta. Assim, eu falei, gente, na Defensoria Pública, eu via a foto de identidade da pessoa com 5 anos de idade, que era um dos herdeiros, e depois ele próprio, com 50 anos, dando andamento lá no processo, lá na Defensoria Pública. E isso aconteceu. Isso aqui não é uma invenção da minha cabeça, não. Aí e a gente só pegava lá... eu atendia o cara mais velho, já com 50 anos. Sim. Mas como a gente precisava folhear todo o processo anterior, eu via, nossa, ele deu uma entrada há 20 anos. Há 30 anos. Tem um processo de uso capião, de inventário se arrastando. Quando eu vi que em 3 meses eu resolvi aquilo... Opa, minha área. Aí pronto, aí eu já fui melhorando aquela minha visão de advocacia. Eu falei, pronto, se eu posso ser generalista... eu posso ser generalista, mas se eu posso também ser intencional no ramo extrajudicial e fazer disso um negócio para mim, tanto de promissor, né, tanto como lucro, como também de fazer a diferença na vida das pessoas, porque você imagina essa pessoa que passou 30 anos, tu não acha que ela trocaria 30 por 3 meses, 6 meses, que seja? Então, assim, eu entendi que eu precisava ter didática e falar com aquela pessoa de uma forma que ela entendesse, porque ela não é técnica, mas aí eu precisava explicar para ela essa diferença. Então, eu sempre dava a diferença. Olha, um processo judicial, ele pode demorar tantos anos, uma média, mais ou menos. Passava para ela uma média, passava as fases, mas hoje a gente consegue fazer isso no extrajudicial. Enfim, ia explicando. Consegue fazer no extrajudicial e tudo mais. Isso aí foi em 2017. De 2018, e aí, enfim, terminei Palmas agora aqui no estado do Paraná, vindo pra cá,
Gente, tive que começar do zero de novo, porque assim, como eu Sem cliente. Fiz UF, eu não estagiei aqui. Não foi na Defensoria de Campo Grande, não foi no Fórum de Campo Grande, não conheci nenhum advogado aqui, nem da na minha família não tinha na época. E de amizades, eu não tinha também esse convívio com ninguém daqui de Campo Grande. Eu tive que iniciar do zero, mas eu já tinha uma ideia do que poderia ser feito, porque eu fiz em Palmas do zero. Então, eu comecei do zero pela segunda vez. E aí, chegando, eu bati ali no West Tower, naquele prédio comercial do Monteiro. Eu bati de porta em porta pedindo oportunidade. Porque eu não tinha escritório, não tinha dinheiro para montar meu escritório naquele momento, nem tinha intenção também naquele momento, eu só queria mesmo advogar. E entendia que eu precisava ainda de uma certa sociedade. Nesse início é importante, eu entendo que a parceria é fundamental para que a gente possa oferecer com maior segurança o serviço para o cliente e para que você também consiga ir melhorando, aprimorando as suas atribuições. Até criar segurança, né? Criar segurança e tudo mais. Ver o que funciona, o que não funciona, o que já funcionou, o que não funcionou para aquele colega. Exatamente. E poder repetir ou não na sua atuação. Fora querendo ou não, são lugares diferentes, né? Rio de Janeiro, muita coisa funciona diferente. Totalmente diferente, gente. E aí, beleza, bati de porta em porta. Na época, fui até em um dos diretores da OAB também. E aí, ele foi uma pessoa que falou assim, que eu vim com o sangue nos olhos, assim, do que eu já tinha visto na OAB, de Palmas. E eu queria fazer tudo aqui também. Eu falei, vai dar certo, porque eu vou fazer a mesma coisa. Eu já sei o que funciona. Cara, a pessoa me desestimulou de uma forma no Hannah, a OAB do Rio de Janeiro. Você não vai encontrar isso que você tá falando aí, não. Pode, nem precisa ir lá, não vá lá. Ele era diretor. Mas nem vai lá, você não vai encontrar nada lá, você não vai conseguir nada. Aqui é tudo muito fechado. Não abrem. Enfim, me deu um banho de água gelada. Mas, enfim, não desisti. Fui primeiro nos escritórios. Não tinha conhecido realmente a OAB até então. E aí, um colega muito querido, dois colegas que estavam dividindo um espaço lá, um escritório, que é o Dr. Ramon e o Dr. Antônio. Um abraço para eles. Eles me deram essa oportunidade de falar, Hannah, eu entendi que você não consegue pagar agora. Se você conseguir ajudar a gente aqui nesses processos, beleza, pode ficar aqui com a gente. Que aí tu vai ajudando a gente nas nossas demandas. E aí, um ponto importante. De advogado que advoga sabe como que funciona. O advogado, ele tem muita pendência. Ele tem muitos andamentos para resolver, para diligências para fazer, porque assim, um processo, ele não é algo objetivo. Não. A gente sempre tem que estar retornando naquele processo, com aquele contato com aquele cliente, porque aí a gente vai pensando sempre, durante o processo ali, nas possíveis soluções, numa eventualidade de oferecimento de acordo, de repente um acordo aqui é melhor do que a gente esperar sentença, porque, assim, enfim. E aí, isso demanda muito tempo, demanda atenção, e isso demanda muito tempo, né? Esse cuidado. Não é um processo que ele prolonga no tempo, né? Eu não consigo chegar em 1 minuto aqui, eu vou olhar aqui o processo do Charles. Em 1 minuto e toma, Charles, é isso? Não, a gente, é um trabalho. É muita análise. É uma análise que você realmente precisa, não pode fazer em 5 minutos, em 10 minutos. Quiçá 1 hora. Eu acho que é algo que demanda, dependendo da complexidade, demanda semana. Tem cliente que eu peço 1 semana de análise. E aí depois eu apresento um parecer técnico para ele, com base nos documentos, que eu preciso ter acesso aos documentos para oferecer uma orientação jurídica segura para ele. Sem olhar documento, eu não consigo falar exatamente no seu caso concreto o que pode ser resolvido. Se o seu imóvel pode ser regularizado ou não por meio de uso capião. Porque às vezes o cliente já chega... Doutora, eu tenho uma usucapião aqui para fazer porque não é a maioria, mas algumas pessoas pensam que eu quero evitar de pagar o imposto, porque na usucapião, como é uma aquisição originária, você não paga imposto porque não é uma transmissão de uma pessoa para outra. É como se você estivesse adquirindo aquilo ali da primeira vez. Então, por esse motivo que não paga imposto, que é diferente de uma compra e venda, quando você transmite de uma pessoa para outra, o inventário que você recebeu de herança, você paga imposto por essa transferência de titularidade. Na usucapião é uma aquisição originária, você não transfere nada para ninguém. Vai nascer uma matrícula nova naquele imóvel. Então, o cliente, ele vai focar ali, e não paga imposto, não paga ITBI. Doutora, eu quero usucapião. Aí eu peço a documentação. Aí eu falo, não, se você não tiver a ônus reais do teu imóvel, a matrícula,
Não tem problema, eu peço aqui pra você, porque hoje a gente consegue pedir tudo pela internet. Eu peço pra você, é seguro pra mim e pra você que a gente tenha esse documento atualizado, porque ele atualiza de 30 em 30 dias. Então, enfim. Aí eu vou orientando a pessoa, porque a gente precisa ter tudo uma cautela pra gente dar uma orientação segura pro cliente. E o advogado, ele precisa ser reconhecido dessa forma, que é um profissional sério, é um profissional que olha com atenção o meu caso, não é uma coisa rápida, eu não tô olhando números. Eu não vejo meu cliente como números, eu vejo como realmente é um cliente, é uma família que tá dependendo daquilo ali. Às vezes a pessoa passou a vida inteira cuidando daquele imóvel agora, que na maioria dos meus clientes esse é o público. Pessoas físicas, eu tenho clientes empresas também, mas a maioria são pessoas físicas que chegaram, o casal ali tá nos seus 50, 60 anos e agora eles querem regularizar, porque agora que conseguiu ter o dinheiro para regularizar um imóvel que eles construíram do zero, era um terreno, eles levantaram, fizeram benfeitoria, construíram, aí agora que eles conseguiram tanto ter a consciência de que um contrato particular com firma reconhecida não é o que basta, porque como muita gente pensa, não, tá com firma reconhecida pelo cartório, é suficiente. Não, a gente precisa que leve a registro. Se não tá registrado, você não é dono, isso tá no código. Se você não registra, você não é dono. Não então, é simples assim. Não é simples, por mais que você tenha inclusive uma escritura pública, você precisa levar essa escritura ao registro. Então, tem que levar essa informação, né? Enquanto não tiver matrícula, não é ninguém. Pois é, enquanto seu nomezinho não estiver lá, publicado na matrícula. Então, isso aí demanda muito tempo. E aí, era o que eu tinha no meu início, lá em 2018. Era o que eu tinha, tempo pra caramba. Aí, eu ajudei muito esses meus colegas no início. A gente foi fazendo muita parceria. Até hoje, a gente faz parceria. Foi um presente de Deus na minha vida também, eles dois. Então... bom, consegui essa primeira experiência lá nesse escritório e dali que eu fui pra OAB com a cara e com a coragem, com um sonho, uma garrafinha na mão. Mesmo. Eu falei assim, tô com medo, mas vou com medo mesmo, não sei o que me espera. O pessoal tem muita essa coisa, né? Zona Oeste, Rio de Janeiro, não sei o que vai me esperar. Não sei o que eu vou encontrar lá e tudo Sim. mais. E, enfim, era, na época, a imagem... O que me passavam era isso, Nohana, totalmente desvalorizada, a advocacia do Rio aqui é desvalorizada, ninguém respeita, uma bagunça, a OAB não valoriza, é muito fechada, tu não vai conseguir entrar. E aí, na época, era o Dr. Sidney, era o vice-presidente, que é o meu vice-presidente hoje, ele... É até estranho, gente, porque eu não sei fingir costume. Meu vice-presidente, a diretoria... Eu ainda... Quando eu falo assim, eu sou presidente da subseção de Campo Grande, é algo assim que me enche de emoção, de um senso de responsabilidade muito grande, mas de uma emoção também, porque assim, era aquela diferença que eu precisava na minha época, hoje eu consigo fazer, na medida da minha possibilidade, com outros colegas também. Sim. E aí... quando eu cheguei lá, ele era o vice. Aí ele me apresentou, Nohana, tudo bem, eu jovem, eu quero entrar na OAB Jovem. Aí falei com ele, olha, eu vou procurar saber aqui quem era. Gente, a OAB Jovem, assim, tinha a OAB Jovem, mas não tinha uma atuação. E ainda era ano de eleição que eu cheguei aqui. E aí... Enfim, ele me deu essa oportunidade. Tem inúmeras situações, né, por trás, mas, resumidamente, ele me deu essa oportunidade de falar assim, Nohana, eu vou te apresentar aqui a comissão. Não tinha vice-presidente. Gente, eu com a minha cara de pau, eu cheguei, aí depois de um tempão, quando a gente achou quem era presidente, aí fui conversar com a presidente. Eu, doutora, tudo bem e tal? Eu queria ser a vice-presidente, com a cara e com a coragem também. Só isso. E assim... Porque não tinha, aí eu falei, vamos movimentar, na minha cabeça, né? Porque eu não ia falar isso pra eles que já estavam lá na atuação. Eu falei assim, vou pensar aqui em agilizar essa comissão, porque eu vou me ajudar e eu quero ajudá-los também com o meu tempo. Porque se eu ajudei um escritório de advocacia, eu também vou ajudar a OAB aqui também com o meu tempo que eu tenho disponível. Porque no início a gente tem tempo. Sim. É uma das coisas que a gente pode explorar. E aí, até aproveitando, é muito gancho, gente, que eu vou abrindo na minha cabeça. Eu também sempre comento com os meus colegas. Informe isso nos grupos de WhatsApp. Tem disponibilidade? Você tá com tempo? Ou tá precisando de um novo cliente? Coloca ali no grupo dos advogados, que a gente tem vários grupos de advogados. Sim.
Oi, colegas, tudo bem? Olha, eu tô me colocando aqui à disposição, eu posso ajudar em elaboração de petição, posso ajudar fazendo audiência, tô indo no centro do Rio, alguém precisa de alguma coisa? Se coloque, se apresente para que as coisas aconteçam também, né? E não esperar só. E dali podem surgir diversas parcerias. Dê o primeiro passo, que depois a vida devolve, né? As coisas vão acontecendo. Então, aí eu sempre atuei dessa forma e lá na OAB não foi diferente. Aí eu fui me apresentando, falei, porque se não tem vice, eu vou ser vice pra gente conseguir movimentar mais a comissão. E aí foi muito proposital, porque também foi no ano de eleição. Então, assim, eu cheguei ali no meio do ano, mais ou menos, foi quando a gente... Aí eu fui nomeada como vice e a gente começou a exercer um trabalho muito bacana, enquanto comissão ali... Eventos, né? Palestras, cursos, né? Às vezes que tem na OAB. A gente viajou para Brasília, no ENJA, sabe? Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Esse ano eu viajei de 2017, de 2018. Foi muito legal a experiência e eu vi que, então, eu poderia ajudar mais ainda do que eu pensava que eu poderia. Que eu falei, cara, se eu cheguei agora e já tô fazendo assim, tanto com pouco que eu tenho, imagina se eu tiver mais poder para poder ajudar tanto os meus colegas advogados, porque aí nisso eu tô falando da minha vida, mas, gente, o tanto de colegas que foram iguais a mim, aproveitando desse ambiente, dessa energia de quero fazer a diferença, quero obter maiores resultados. A gente foi junto, foi um grupo muito coeso e que foi aproveitando junto essa oportunidade, crescendo junto ali comigo naquele momento. E aí, bom, chegou a eleição, a situação da época perdeu, chegou um novo grupo. E aí, como a gente tinha feito um trabalho muito bacana nessa gestão... E assim, gente, eu não entendia nada de política. Eu tava ali porque eu sou advogada. E pra mim, eu entendo que a casa é da advocacia. Tem um momento eleitoral, que é justo. Mas passou a questão de eleição, esquece. Na minha cabeça é isso. Esquece total. Ali é a casa da advocacia. Então... Mas, infelizmente, tem muita gente machucada por essa... Eu vejo que é isso, muita gente machucada pela política. Tem pessoas que são maldosas mesmo, enfim. Mas utilizam disso para questões pessoais. Então, influenciada por essas pessoas que já foram machucadas, ou, de fato, que por interesses políticos, foram nos afastando um pouco de, tipo, você perdeu, você saiu da... A gente mudou, né? A gente tá migrando de uma gestão para outra, de um mandato para outro, então você não é mais bem-vindo na casa, como se fosse isso. E aí você se afasta. Eu tive essa experiência de ter que me afastar porque eu sou... Porque eu era da outra situação, indiretamente, porque nem foi... Eu cheguei lá não porque era aquela gestão ali, eu cheguei porque eu sou advogada, sou inscrita em Campo Grande. E aí, enfim, mas com o tempo, aí demorou alguns meses depois que essa outra gestão iniciou, eu recebi o convite de falar, Nohana, então, que era do atual presidente, não somos amigos, não nos conhecemos, mas você fez um excelente trabalho na gestão anterior, vou te convidar para você fazer parte aqui como presidente da Comissão AB Jovem. E aí eu fiquei muito feliz, independente de questão política, eu assumi ali esse compromisso, entendendo da importância que a jovem advocacia exercia no meio dos jovens ali advogados, e jovens advogados são aqueles que têm até 5 anos de inscrição. E foi ali que eu fui aproveitando do espaço que a OAB tem, que ela oferece, que ela promove para a gente conseguir qualificação, capacitação para a advocacia. E isso, para mim, é o que me move enquanto advogada. Assim, se eu tenho um propósito para continuar trabalhando, é promover a valorização da advocacia dentro da ordem. Independente de cargo, independente de eu ser presidente hoje da subseção ou não, eu sempre estarei focada e trabalhando para isso. Enquanto pessoa, enquanto advogada que eu sou, então eu preciso primar pela minha valorização da minha advocacia, mas dos meus pares também. Porque se a Natália não for valorizada, isso vai respingar em mim, vai influenciar em mim, porque eu também não vou ser... para aquelas pessoas que tiverem contato com a Natália, eu também vou ser uma péssima advogada. Sim. E a gente precisa tirar esse ranço da advocacia de que é desvalorizado, que é uma classe que a gente não pode confiar. Infelizmente existe isso, né? Então, assim... o meu desafio diário lá no escritório, e aí eu quero deixar um abraço pro João, pra Tainara que trabalha comigo, pra Lívia, que são pessoas que também estão caminhando na mesma essência comigo, que seguram as pontas lá enquanto eu tô aqui, assim, nessa correria.
o desafio que eu vejo enquanto escritório e, enfim, enquanto advogada é esse, assim, da gente, dentro de tudo isso que a gestão exige da gente, a gestão de advocacia, né? Que a gente falou de precificação, de prazo, gestão de processo, enfim. Para além disso, da questão da gestão, da advocacia, oferecer para as pessoas que é um escritório sério, advocacia responsável, uma advocacia valorizada, que oferece protocolo antes do prazo, não perde o prazo, que responde os clientes. Então, assim, isso é muito difícil, mas é algo que a gente precisa entendendo que esse é o normal. A gente precisa caminhar para essa normalidade, para a gente buscar o respeito primeiro de dentro para fora. Não, né? perfeito. Exatamente. Inclusive, assim, a gente conversou bastante sobre um pouquinho do seu início, né? Mas, assim, uma coisa muito importante que é a gente tá até caminhando pro final, mas eu quero saber muito sobre isso. Voou. Mas é bom assim, quando voa, né? A nossa pauta a gente até esquece, a gente adora. O que acontece? Agora você como presidente, né? Eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, né? É a mais jovem de Campo Grande, isso daí é um fato que já teve em Campo Grande, né? Não é a primeira mulher, mas é a mais jovem. Isso. Como que tá sendo a sua experiência? Como que tá sendo... Assim, eu sei que você queria muito chegar lá, claro, você fez campanha e tudo mais, você conseguiu, mas como está sendo, assim, pessoalmente, o que você antes não conseguia... Você tinha muita vontade de implementar, você não podia, porque você era só vice-presidente da Jovem, agora você como presidente, você conseguiu implementar, tem coisas ainda, projetos que você possa contar, óbvio, pra gente. Como que tá sendo esse teu início aí? Que ainda é o início, né? Sim, o início. Ainda é o início. Total. Bom, hoje a gente tá iniciando agosto. Agora, agosto, a gente celebra o mês da advocacia, porque dia 11 de agosto é o dia do advogado, da advogada. Então, a OAB, de graça, mais barato. A OAB, ela nesse mês, ela celebra essa data especial para a advocacia. Inclusive, os prazos nesse dia, já foi publicado que não teremos prazo para cumprir. Então, assim, para ver como que é importante, como que nós somos essenciais, né? A justiça, olha, a gente está na Constituição Federal, a nossa profissão está lá. Então, assim, eu sou uma admiradora da nossa profissão. Então, o mês da advocacia, né? A gente está iniciando agora. E aí, eu já começo a ficar muito emocionada porque, de fato, eu quero fazer a diferença. E não é algo que é pessoal. Eu quero porque sou eu. Sempre, em qualquer lugar que eu estiver, contem comigo porque eu vou ajudar no que eu puder a nossa classe. Então, hoje, com a presidência da subseção, que eu tenho mais, então, gerência sobre isso, né? De poder pedir, pleitear, lutar por nossos direitos, benefícios, eu tenho feito. E aí, o que eu posso compartilhar aqui com vocês? Desde o início, né, 7 meses, vamos dizer assim, de 7 meses de gestão, a gente, enquanto advocacia ali da OAB de Campo Grande, a gente tem se empenhado em fortalecer as nossas parcerias institucionais com os demais órgãos também. E aí, fruto disso, foi a gente conseguir uma vaga veicular na frente da delegacia, na 35. E aí, eu agradeço ao doutor Marcos Castro, que é o delegado titular. Ele possibilitou que a gente aceitou de pronto esse nosso pedido de falar, poxa, a gente tem uma sala lá, né? Desde a gestão anterior, a gente tem uma sala lá, a gente precisou só mudar a sala. E com isso, a gente veio apresentando novas possibilidades para essa sala e também com a participação direta do Marcos, que é o delegado. Com as observações de quem está lá todo dia, né? Nohana, acho que isso aqui funciona também, não funciona. E com os advogados, sobretudo os criminalistas que estão sempre lá, a gente foi conversando para entender e de perto a necessidade de cada um. Então, essa mudança de uma sala para outra, já existia outra sala, mas aí a gente precisou mudar de lugar e oferecer melhores benefícios, que no caso aberto 24 horas, a sala tá lá, tem ar-condicionado, computador, impressão, folha, água. E, para além disso, tem uma vaga na calçada. Você já chega e deixa o carro lá, tem uma plaquinha, tem uma orientação. Não pode atender cliente lá que não seja preso, né? Ali somente permitido a sua entrevista pessoal e o policial fica lá com o preso. E o policial fica lá na frente da porta aguardando, fecha, porque a gente tem esse direito do sigilo, então fecha a porta e o policial fica lá fora aguardando. E a nossa sala não tem janela, antes tinha 6 janelas, e aí por medo de fuga e tudo mais, os policiais não permitiam essa entrevista pessoal dentro. Agora na nossa sala a gente tem essa possibilidade e está sendo muito efetivo, assim, todas essas transformações que a gente está fazendo em prol do advogado,
permitiu, através do nosso olhar de advogados que de fato advogam, porque assim, isso eu acho um ponto importante também a gente mencionar. Eu enchi a boca, gente, na eleição para falar, precisamos de advogados que advogam lá dentro. E é uma fala que eu concordo, mas eu não tinha noção do desafio que seria isso, você equilibrar. Você ser advogado que advoga, ou seja, depender de cumprir prazo, depender de gerir o seu escritório, de estar pessoalmente no seu escritório para poder as coisas andarem, porque senão não anda. Se o dono não está olhando os processos, falando com o seu cliente, eles vão saindo. E a gente que advoga, a gente depende, que no caso só tem isso como atribuição, né, como profissão, depende disso para sobreviver. Então, eu preciso priorizar o meu trabalho, preciso priorizar os meus clientes e tudo mais. Então, é um desafio muito grande. Administrar isso. Mas ainda assim, foi e será sempre a forma mais assertiva de representação na ordem. Porque eu vejo que o advogado que advoga, ele vai pensar nesses detalhes para oferecer o melhor resultado para a advocacia. Vai pensar como advogado, né? Por exemplo... Qual o perrengue que você está passando? Pois é. Por exemplo, a partir de segunda-feira agora, então também já de primeira mão trazendo para vocês, lá no Fórum de Campo Grande, a gente tem as audiências do Juizado Especial Civil e GECRIM, né? Sim. Geralmente as audiências estão sendo agendadas às 10 horas da manhã. E o fórum, pela organização mesmo judiciária lá do Código de Normas, discrimina lá o horário que todo fórum tem que abrir. Qual é o horário? 11 horas e fecha às 18. Todo fórum. Mas aí tem uma ressalva lá, né, dos juizados e tudo mais. E os juizados, eles estão realizando as audiências às 10 horas da manhã. E para essas audiências que são realizadas às 10 horas da manhã, o portão abre às 10 horas da manhã. Então coincide o início do horário da audiência com a abertura do portão. Como que o advogado... Passamos por isso. Vai nessa correria com o cliente, aquela correria de subir escada e passar por detector de metais e... Já chega atrasado. E aí, gente, a nossa pressão, né? É uma audiência, a gente fica nervoso, o cliente fica preocupado. Então, assim, tem toda essa estrutura que o advogado vai pensar. Então, até hoje, funcionava dessa forma, e é uma aflição para o advogado. Então, ouvindo a classe, ouvindo os advogados, passando também pessoalmente por isso, a gente fez um pedido para a direção do fórum, e aí, depois de algumas reuniões, algumas explicações, a gente conseguiu... Eu pedi com maior tempo, mas assim, aí a gente conseguiu já uma diferença. Aí, a partir de segunda-feira agora, a gente conseguiu uma diferença de 10 minutos. Então, mediante a comprovação de que você tem uma audiência, você consegue entrar com o seu cliente, somente com comprovação de que você é o advogado daquela audiência e tudo mais. Você entra com o seu cliente lá agora no fórum com 10 minutos de antecedência. Isso é ótimo. Já eu vejo assim que... qualquer espaço que a gente conquiste, qualquer direito que a gente conquiste, já tem que ser comemorado. É uma vitória. É uma vitória porque é algo diferente do que tinha antes. Vamos pensar sempre em melhorar, sempre, claro. A gente nunca pode ficar estagnado na nossa vida. Mas tudo que a gente conseguir, vamos respeitar a conquista, vamos valorizar aquilo, agradecer quem possibilitou, né, e tudo mais. E com o tempo a gente vai aprimorando. A gente tem a ideia de descer a sala pro térreo também. Hoje é no 2º andar, né, a sala do fórum lá da OAB, mas a gente está estudando isso com a direção do fórum. A gente está estudando a melhoria também da nossa subseção em diversas situações ali que correspondem. A gente tem esse contato a partir de hoje também. Dia 1º de agosto, a gente vai realizar plantões da celeridade processual dentro do fórum da OAB, do Fórum de Campo Grande. Estaremos com um banner lá na sala da OAB, do fórum, para a gente ajudar pessoalmente esse advogado ou estagiário que precisarem de alguma ajuda ali no cartório. E temos nossos plantonistas, delegados de prerrogativas, que estão diariamente também fazendo um excelente trabalho. Então, assim, é muito trabalho. Isso aqui não é 5% de tudo que a gente vem trabalhando no off. Eu até queria falar uma curiosidade também, as curiosidades do dia a dia. Essa minha atuação específica no ramo imobiliário, né, me ajudou também a contribuir lá na subseção, porque a gente foi trocar a titularidade. Eu estou organizando toda a documentação também da OAB, assim, né, na medida da minha possibilidade. Aí eu fui trocar a titularidade da conta de luz, da conta de água lá da subseção. Gente, estava no nome do primeiro proprietário.
porque é uma sede própria, né? A OAB hoje ela é uma sede própria. A gente não paga aluguel, ela é a sede própria. Mas estava no nome do primeiro proprietário que... eu não era nascida, mas acho que nem nós três juntos aqui, somados, os anos, não... De tão antigo. Pra trocar. Aí, não, pra trocar foi simples. Como eu trabalho com isso, né? Eu só troquei, mandei um e-mail. Então poxa, isso era só isso. Quando eu mandei o e-mail, na verdade, antes de mandar um e-mail, eu sei que para trocar de titularidade você precisa solicitar anos reais atualizada do imóvel para provar que você tá naquela administração, né? Aí eu pedi, aí tem com a procuração da doutora Ana também, para mim e tudo mais, a gente foi e trocou, consegui, mediante toda a documentação, a gente conseguiu unir os anexos lá para mandar por e-mail, mas entre esses anexos precisa da anos reais atualizada, porque o que tinha lá era de 85. Gente, não acredito. Aí, quando eu fui trocar anos reais, quando eu fui solicitei a anos reais atualizada, aí tinha lá uma penhora, tinha mais de processo arquivado, já resolvido, desde 2017. E aí eu fico pensando assim, como que a gente também, pessoalmente, a gente também pode ajudar a OAB. Não é só a OAB que nos ajuda. Então, com a atuação de cada um, com a especialidade de cada um ali dentro, a gente pode ajudar. Hoje, nossos advogados trabalhistas nos ajudam com informações trabalhistas ali dentro da OAB mesmo, pra gente oferecer melhores resultados para os nossos funcionários. E por aí vai. O do LGPD, os advogados que são especialistas no direito digital, de uma forma geral, estão nos ajudando com o site, o que é permitido, o que não é. A pessoa tem que ter acesso ao cookie, não. Tem que autorizar lá, receber ou não. Isso a gente tá mudando o YouTube da OAB, porque antes estava em um dado pessoal da antiga gestão. A gente precisou, como perdeu, a gente não conseguiu, até entrou em contato, mas não conseguiu retornar com acesso. A gente precisou começar do zero de novo, mas aí tudo que eu tô começando do zero, o WhatsApp a gente tá começando do zero, porque tudo tava em CPF. Então, profissionalizar também essa gestão, porque afinal é uma empresa praticamente. Sim, é uma empresa. Com quase 4 mil clientes, que são advogados e clientes exigentes, que a advocacia é um público exigente e tá certíssimo. Uma empresa que ela passa de tempo em tempo para outras pessoas. Então, por isso, tudo tem que institucionalizar, profissionalizar, porque não sou eu. Eu tenho esse entendimento de que aquilo ali não é meu CPF, não é minha empresa, é de todos nós. A Casa da Advocacia ali, o slogan é bonito, não é só bonito, não tem que estar ali só para tirar foto. Tem que, de fato, ter essa efetividade ali dentro. Ali, qualquer advogado que entrar, ele tem que entender que aquilo ali ele é pertencente, que é dele, que ele pode usufruir, que ele também pode ajudar. Não é só usufruir e cobrar. Ele também pode vir com sugestões. Ainda bem que eu recebo diariamente diversas sugestões, apontamentos de colegas interessados numa melhor gestão aqui para a advocacia, independente de quem esteja presidindo. Mas esse olhar de falar, vamos juntos trabalhar para um futuro melhor, um presente melhor para a advocacia, porque eu sei que isso vai refletir no nosso dia a dia. Então, com essa essência de entender que ali é uma instituição, não é um grupo, não tem que estar centralizado nunca, tem que ser de todo mundo, que é inscrito nos quadros da ordem aqui na jurisdição de Campo Grande. Então, se é de todo mundo, vamos tentar ao máximo, né, fazer com que... um CNPJ sem dono. Sem dono. Na verdade, todos somos donos. Isso. Tem isso, né? Precisamos trabalhar em conjunto para oferecer um melhor resultado. E aí, esse mês de agosto, celebrando, então, o mês da advocacia, a gente vai ter uma festa linda no Vale dos Sonhos, dia 29 de agosto. Vocês estão super convidados. Obrigada. Vai começar às 19 horas. E a advocacia merece elevar esse nível de baile também da advocacia, resgatar esse glamour, vai ser um baile. Então, a gente quer resgatar e aí chamar as autoridades junto para eles entenderem, olha a advocacia, como ela tá unida acima de tudo, como que ela tá valorizada, como ela tá sendo respeitada. E aí, por aí, gente... Ainda tem uns 2 anos aí pra gente trabalhar e explorar muito os nossos advogados, que os nossos advogados estão cada vez mais capacitados, mais profissionais aqui na região de Campo Grande. Eu aprendo diariamente, pra mim tá sendo uma escola maravilhosa estar dentro da OAB e ter esse contato direto com os meus colegas, meus pares, e pra mim é uma honra gigantesca, assim, estar hoje nesse cargo, presidindo a OAB de Campo Grande. Não sei fingir costume, sempre me emociono. Quando eu lembro disso, que eu fico assim, gente, eu sou a presidente da OAB de Campo Grande, eu tenho 33 anos, eu tenho a advocacia como realmente minha paixão, meu propósito, e eu tô conseguindo
realizar conquistas para a advocacia como um todo, juntamente com a minha diretoria, com o conselho, com os advogados, independente de cargo, porque é isso, independente de cargo, a gente precisa entender que juntos nós somos muito melhores. Com certeza. Mas, de toda forma, também, a OAB está de braços abertos para receber todos os advogados que quiserem somar com a gente e trabalhar e fazer a diferença junto. Nohana, assim, muito legal tudo que você falou. E, assim, querendo ou não, o podcast acontece em Campo Grande, nosso cafezinho jurídico. Verdade. Então, assim, nós temos um público muito grande de Campo Grande. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. O nosso cafezinho jurídico não é só para advogados, a gente sempre fala isso, é para toda a sociedade. Então, assim, a OAB é para a sociedade, né? Os advogados trabalham em prol da sociedade, né? A gente tem esse cunho social. E, assim, eu acho que ele está sendo muito importante esse podcast para conhecer mais você, conhecer mais da presidente. Você é uma presidente jovem. Então, assim, isso é uma responsabilidade, você mostrar serviço, mostrar trabalho. As pessoas esperam muito de você. Então, assim, eu acho que... Inspira pessoas, inspira os jovens advogados. Nós somos jovens advogados, então, assim, poxa, imagina, 33 anos, presidente da OAB de Campo Grande, que não é uma OAB qualquer, nós sabemos como a OAB de Campo Grande é uma OAB, uma associação muito grande de advogados mesmo, muitos advogados inscritos. Representatividade para a sociedade. Campo Grande é o maior bairro, então, assim, nós temos... pra gente foi muito importante você ter vindo aqui hoje, obrigada de verdade por ter vindo. O Júnior já tinha... O Júnior, que é o nosso idealizador, né, do Cafezinho Jurídico, já tinha falado, vamos levar Nohana, só que, claro, a gente entende que como é difícil, né? Esses 7 meses devem realmente corridos, né? Você assumiu e aquela... Começar a ajustar tudo. Ajustar tudo. E não, fora você ajustar também o escritório, né? Porque você tava lá todo dia. Agora você tem que dividir o seu tempo. Então a gente sabe a correria, mas a gente te agradece, né, Charlie? Foi maravilhoso, de verdade. Passou muito rápido. Voou, totalmente. A gente pode, inclusive, combinar uma próxima, até trazendo também alguém de comissão e tudo mais, porque nós gostamos muito disso. Eu acho que as pessoas precisam saber como que a ordem é importante. Nós éramos estudantes de direito que a gente não tinha noção de como a OAB era importante para um advogado. E quando a gente pegou a OAB, foi a hora que caiu a ficha de, meu Deus, a OAB é muito importante e é muito legal. A gente sempre foi muito assíduo, a gente gosta disso. Esse ano a gente tá até menos do que o ano passado, porque é o primeiro ano, acho que a gente tem mais tempo, como você falou. Só que a gente gosta muito desse ambiente, a gente gosta dessa parte do network, e não só do network, é fundamental. Conhecer pessoas. A gente fez muitos amigos, né? Graças a Deus, a gente fez muitos amigos ano passado. E são amigos que a gente com certeza vai levar pra vida. E a OAB é importante. E o Thiago é um deles, o Thiago Carneiro. Ele adora vocês, também sempre fala. Um beijo, Thiago, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Inclusive, a gente não conseguiu comparecer na festa dele. Eu falei, Thiago, aniversário dele. Mas assim, maravilhoso. Uma pessoa incrível também, que a OAB proporcionou, né? A gente conhecer, né? Então, eu sou muito grata. A OAB sempre falo isso, porque realmente apresentou pra gente pessoas maravilhosas e, assim, ajudou a gente a conseguir advogar. E, Nohana, obrigada mesmo. Espero que você venha uma próxima, a gente conversar mais. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, todo mundo vai gostar. Imagina, eu que agradeço. Que vocês continuem também fazendo a diferença por meio desse trabalho de levar informação, conscientização dos nossos direitos, da advocacia, ou seja, da sociedade, que é muito bacana. Parabéns. Obrigada. Gente, agora falando com vocês. Espero que vocês tenham curtido o nosso podcast. Fiquem ligados nos próximos episódios, fiquem ligados em toda a programação do Grupo Pra. Sigam, curtam, ativem o sininho e até o próximo episódio. Um beijo!